Olá, querido do canal Matusa Santarém, sejam todos bem-vindos. O cristão e a política. Nesse momento agora, vocês vão ouvir qual é a opinião dos pastores da Novo Tempo sobre os políticos, sobre o cristão e a política. Como é que deve se comportar o cristão junto com os políticos, junto com as autoridades políticas. O Tito, então, vai fazer a pergunta de um dos internautas e vamos ver qual vai ser a resposta dos pastores adventistas da Novo Tempo. Qual será a resposta dessas pessoas aí? Antes de mais nada, eu te peço que você se inscreva no nosso canal. E obrigado por você que já é inscrito, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, não custa nada você nos ajudar a se inscrever no nosso canal. Vamos então ouvir agora o Tito perguntando. Agora que eu acho que eu vou fazer essa aqui pro pastor BJ, viu? Vamos ver aí como é que ele vai sair. BJ, a pergunta vai para você, hein? A questão é dos internautas aqui, a questão é a seguinte. Bom, a gente está vivendo um momento político bastante interessante em todo mundo, né? A pergunta que chegou aqui pra gente é a seguinte: qual deve ser o relacionamento do cristão com as autoridades políticas? Temos que respeitá-las mesmo quando fizerem coisas erradas? E aí, professor BJ? Que momento, né, para essa pergunta, porque a gente tem visto as coisas se misturando muito, né? A religião se politizando em muitos lugares, a política se tornando um pouco de religião. E é interessante a gente ver, como até foi citado aqui na pergunta anterior, que Jesus mesmo disse que é necessário e é importante que a gente respeite as autoridades, né? Quando ele diz lá, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tem um texto interessante que eu quero ler também, que fala um pouco disso, que está em Romanos capítulo 13, verso 7, que completa e fala disso também, que diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Lá em Tito tem um texto que fala sobre isso também. E é fato que a Bíblia deixa muito claro que nós temos que respeitar as autoridades, inclusive aquelas que fazem coisas que talvez a gente não aceite, ou que não foi a gente que votou nelas ou colocou elas ali. Só que é um detalhe interessante: quando essas autoridades elas se confrontam com algo que Deus pediu de maneira diferente, aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Tem um outro texto que fala sobre isso, que está lá em Atos 5, verso 29, que estava acontecendo um negócio curioso, que os apóstolos estavam pregando e chegaram ali e falaram para ele parar de pregar tal, e a autoridade falou isso. E aí, lá no verso 29, Pedro diz assim: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso, se eles obedecessem à autoridade, eles estariam desobedecendo a Deus. Então, nesse caso, e eu vejo Pedro falando isso até com muito respeito, dizendo: olha, antes importa, como na minha mente, assim, já estou viajando aqui, mas com educação, porque eles respeitavam as autoridades. E os cristãos eram reconhecidos, inclusive, por serem ótimos cidadãos. Ele diz, e eu fico imaginando como que dizendo: olha, desculpa, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim, devemos respeito, devemos com certeza respeitar todas as autoridades, até porque Deus permite que elas estão ali, Deus está no controle de tudo. Mas quando essa autoridade terrena ela se confronta e vai contra a autoridade divina, aí a divina prevalece. E por amor, inclusive, à autoridade humana, a gente precisa honrar a autoridade divina. E só 3 coisas aqui para complementar o que o pastor BJ falou. Em primeiro lugar, o exemplo clássico de desobediência em nome de Deus são os companheiros de Daniel diante da imagem de Nabucodonosor. Eles não se prostraram. Mas você não encontra nenhuma passagem da Bíblia. Por exemplo, havia muitos judeus no cativeiro da Babilônia. Os companheiros de Daniel e o próprio Daniel, que não aparece no texto ali, eles não fazem uma greve, uma manifestação, um quebra-quebra, um confronto. Não existe isso em canto nenhum da Bíblia. Não existe. Esse é um primeiro ponto. A maneira que eu tenho de desrespeitar é através do meu testemunho e, como a Bíblia fala, suportando o sofrimento por Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Pedro e Paulo falam para respeitarmos as autoridades constituídas, orarmos por eles, quem que estava no poder? Roma. E pior, Nero. Exato, que depois de Calígula foi o mais desgraçado de todos os imperadores. Você está entendendo? Então, e o terceiro ponto aqui, falando de Pedro ainda, ele fala que, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 em diante. Não tenham medo das ameaças, está falando das autoridades constituídas, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração
estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir o quê? Razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, temor e boa consciência. Então, quando um cristão vai, vamos quebrar tudo, contra o governo e tudo, ele não está respondendo com mansidão, nem coerência, e ele não está mostrando a razão da fé dele. Ele está mostrando Karl Marx, Hegel, gente pagando. Você está entendendo? Ele quer sustentar naquilo ali. E a Bíblia fala com mansidão. Está na Bíblia, gente. Eu só quero falar uma coisa bem rápida para não estourar o tempo. Eu acho interessante, uma das coisas que os judeus mais ficaram chateados com Jesus é porque que ele não se definia como um judeu zelota, como um judeu assim que quebrava o pau. Que ia fazer uma revolução. Que ia fazer uma revolução. Isso os frustrou. Tanto é que por isso Judas traz Jesus. Judas traz Jesus justamente para ver se impulsionava, dava uma ajudinha. Agora olha que interessante. Os judeus tiveram outros candidatos a Messias que foram o que eles queriam, revolucionários, Che Guevaras da época. O que acontece? Como resultado da revolução, eles perderam a cidade, perderam o templo e perderam o país, porque a Palestina veio justamente por causa disso, e só em 48 que eles tiveram o caso. E hoje eu não tenho nenhum seguidor de Bar Giora, de Bar Kokhba, que eram os messias revolucionários. Mas os de Jesus, nós temos mais de 1 bilhão aí no mundo. Então quer dizer, sabe, também muitos hoje que acham que a igreja é passiva demais nas pautas sociais, também se escandalizariam com Jesus, que parecia passivo demais diante da opressão dos romanos. Só para completar, eu gostei muito do exemplo de Daniel e de seus amigos, que eles protestavam sim contra o que estava errado, mas com atitude, né? Tanto é que eles contribuíram e muito para o crescimento daquele lugar, e a atitude deles era o maior protesto. Eu acho que o cristão não tem que viver quebrando pau com o governo e tudo mais, o cristão tem que apresentar soluções. E um resumo que eu achei perfeito o comentário, Rodrigo, nós temos que estudar muito mais a Bíblia do que perder tempo lendo Karl Marx. Porque nós não temos como ser cristãos realmente. Eu não posso basear minha cosmovisão num autor ateu ou pagão, né? A minha cosmovisão é bíblica. Agora, a partir do momento que eu interpreto a Bíblia com um autor que nem mesmo acreditava em Deus, aí eu tô com algum problema. E eu achei interessante que alguém esses dias questionou: por que vocês falam de Karl Marx, vocês não são especialistas em Karl Marx? Bom, eu sou formado em filosofia. Mas mesmo esses que acham que a gente não pode falar de Karl Marx porque não somos especialistas neles, não tem diploma de teologia e falam de Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, se for usar especialista por especialista, eu acho que só quem é teólogo pode falar de Paulo. Exatamente. Eu acho que eu não acredito nisso. Então, eu só respondendo com uma certa ironia a coisa, né? A pessoa acha que um teólogo não pode falar de Karl Marx, mas ele não é teólogo e pode falar do apóstolo Paulo. Falar do apóstolo Paulo. Então, quer dizer, muito irônico isso aí. Muito bem, muito bem. Tem uma... E aí, o que vocês acharam da opinião dos pastores falando sobre o comportamento do cristão a respeito da política com as autoridades? Vocês concordam com eles ou não concordam? Deixe o seu comentário aí, respeitosamente, para nós sabermos se você concorda com esses pastores adventistas ou não. E também gostaria que vocês, nessa eleição para prefeito, aproveitassem a oportunidade para escolher candidatos que estejam mais de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que se interessam pelos pobres, pelos empregados, pelos alunos, pela educação, pela saúde, pelos mais fracos. Esses que se interessam mais pelos pobres do que pelos bilionários, do que pelos ricos. Aqueles que realmente mostram mais amor, pelo menos mostram mais amor, compaixão para com os mais necessitados. Então vamos aproveitar para votarmos nessa eleição para prefeito, para vereadores, que nós possamos escolher prefeitos que venham ajudar melhor os nossos municípios onde nós moramos e também os nossos representantes das câmaras dos vereadores. Geralmente já tem muitos vereadores aí que já viraram profissão, né? Nesses, eu acredito que você não deve mais votar. Nesses que estão aí há muito tempo, vamos votar, vamos escolher pessoas mais novas, pessoas que já estão entrando na política agora, pessoas que realmente são inteligentes, são pobres, que ajudam, que podem realmente ajudar os necessitados. E não vamos vender nosso voto também, né? Vamos votar consciente e votar em prefeitos e vereadores que estejam mais de acordo com a palavra de Deus, sabe? Não aqueles que brigam, não aqueles que ficam xingando, não aqueles que ficam ofendendo, não aqueles que ficam maltratando, não aqueles que ficam humilhando, mas aqueles que mostram realmente no seu coração paciência, mostram realmente amor, principalmente para com o mais fraco, mais pobre, os desempregados e aqueles que estão necessitando mais de ajuda pública, principalmente na saúde,
no emprego, também na educação e na segurança. Não aqueles que ficam a favor de tortura, aqueles que ficam a favor de pena de morte, a Bíblia condena isso, aqueles que ficam a favor de abortos e por aí vai. Então vamos votar consciente para que nós possamos realmente escolher ótimos prefeitos e ótimos vereadores. Pelo menos ótimo não vai encontrar nunca, né? Pelo menos melhores um pouquinho de que estão aí. Fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.